mas ó, você falando sério, eu era de São Paulo, nas minhas salas de escola e tudo mais, em São Paulo, é, grupo de amigos e tudo mais, eu tinha um tamanho ok. Eu era um dos mais altos. Eu não era o mais alto, mas eu também nunca fui baixinho em São Paulo. Eu Uhum. cheguei aqui, eu sou o menor da minha sala, eu sou o menor de... não sei- Gente, socorro. Mas esse negócio de colocar um, eu tenho meio aversão a essa palavra gatilho, mas Filtros. colocar um filtro, um negócio na cabeça de uma criança. Eu lembro que eu sempre fui. Minha família, minha mãe e meu pai, né? Sempre botaram um medo em mim, em São Paulo principalmente, que era se você repetir de ano, se você for mal na escola, eu vou te colocar no colégio tal. Que era o colégio. Que era, o O fundão. medonho, o É, o medonho. fundão. Era o entra, como é que é? Entra burro e sai ladrão, esses bagulho assim, tá ligado? Era Isso é esses legal. negócios, né? Fazia rima com o nome da escola. Eu não vou falar porque eu nem lembro, Não, é mas bom não eram uns falar, negócios não. assim. E eu sempre fui treinado assim. Então, você tinha que passar. Você tem que passar de ano. Você tem que ser bom. Você tem que não sei o quê. Beleza. Me formei lá no colegial. Me formei no colegial e eu escutei. Se você não estuda, você não vai passar numa federal. Você Nossa. não vai não sei o quê. Você não vai Dos conseguir. próprios pais, você ouvia isso. Passei no primeira vez que eu prestei vestibular valendo, eu passei, só que foi em Manaus, se eu não me engano. Uhum. Mas pra minha área era uma coisa boa. Mas enfim, era uma federal e tal. Passei. Não deu certo, não fiquei por aqui mesmo, tal, beleza. E escutando, você não estuda, você não vai passar, passa em outra federal. Ah, porque você tem que prestar concurso público, porque como é que é? O sonho Tem que ter uma é muito segurança. bom porque é concurso público e você não estuda, você não consegue. Passei no concurso público. Só que eu falei que eu não quero, não é para mim. Eu passei na prova, fui chamado para trabalhar e falei, não quero. E todas essas provas que você fez era porque você queria ou você tinha Não, que era só pra provar? falar Pra assim, ó, tá aqui, provar. ó, eu consigo. Eu só não tô afim. E aí hoje ainda mas aí relutando comigo as coisas que eu quero fazer na minha vida agora, tipo, eu tô em uma certa idade, né? Eu tô beirando os 30. E Nossa. Não, Uma certa tá idade. morrendo. Eu achei que tava É, com... nossa. caralho, saiu errado. Mas Beirando não, uma mas certa assim, sabe, idade. sabe assim, eu conheço gente que tá com a vida meio que encaminhada desde os 25, 23. Fala assim, cara, eu me formei, agora eu tenho uma vida, tenho uma casa, tenho não sei o quê. Tem E eu muita sempre, gente, eu sempre geralmente os botei. herdeiros, né? Hã? Geralmente os herdeiros. Não, os herdeiros tá com a vida feita desde os 2 anos, eu O acho. filho do Neymar lá. É, não precisa trabalhar. Uhum. Eu já tenho uma Mas mesa da Lume no quarto dele, o filho do Neymar. mesa gamer da É, sim. Nossa, por favor, faz uma dessa. LED, os Enche caralho. de LED, eu ia adorar. Mas, assim, eu sempre escutei isso de você não consegue, você não estuda, você não sei o quê. E hoje eu parei pra pensar e eu tomei, há uns tempinhos atrás, eu tomei uma decisão na minha vida que isso vai acontecer, entendeu? E eu vou, assim, contra do que todo mundo pensa. Mas não é? Eles são concursados? Não? É porque assim, ó. Os nossos pais, eles não têm culpa de às vezes colocar Não. filtros na gente. Porque nós somos vítimas de vítimas, né? Os nossos pais, eles querem que a gente vá até onde é seguro pra eles também. Então, às vezes eles não querem que a gente sofra uma frustração, Uhum. que a gente sofra, que a gente fica recebendo não, que a gente não consiga as coisas. Porque é por isso que alguns pais falam assim: ah, não precisa de muito pra ser feliz. Eu já ouvi muito isso. Que quer te limitar a se contentar com pouco? É, mas porque pra eles é seguro você ter até onde eles têm. Se você conseguir mais, foge do controle de segurança dos pais. E aí eles têm medo da gente sofrer, da gente se frustrar, da gente quebrar, das pessoas passarem a perna na gente. Hum. Então, é uma zona de proteção dos nossos pais. E que às vezes eles limitam a gente. E não porque eles não acreditam na gente, mas eles querem, é uma forma de falar, ai, eu tenho medo dele sofrer, eu tenho medo dele não conseguir. Entendi. Até por eles não terem também todas essas ferramentas, entendeu? E não porque eles não quiseram ter, porque eles têm a limitação deles também. Uhum. Eles vieram de crenças de outras pessoas. Quantas crenças? Crenças financeiras, crenças sobre trabalho. Eu já ouvi muitas pessoas falando que. Já ouvi
Que pra você ter dinheiro, você tem que trabalhar e não estudar. E hoje eu escuto que você tem que Entendeu? estudar e não trabalhar. Você Aham. tem que ser É. formado e não você tem que ter Que doutorado. a caneta mais leve que é inchado. É. Nossa, cansei Nossa, muito de ver essa essa. frase é muito. Então, assim, se você não estudar, você vai trabalhar onde? As pessoas vão colocar ordem. Outra coisa que eu ouvia também era assim: é mais fácil você ser empregado do que ser dono. Nossa, cansei de ouvir isso. Eu ouço isso direto. Muito, mas por quê? Ser dono é um trabalho. Hoje eu tenho a minha empresa. Cara, é eu por eu, entendeu? Sabe? Vocês têm pessoas que trabalham com vocês, então uma responsabilidade a mais do que vai entrar, do que tem que entrar, do que você tem que pagar, é escritório, é Uhum. imposto, é nota. É uma coisa absurda. Quando você é funcionário, você não tem nada disso. Então, para os nossos pais, é muito mais seguro você ser assim. Um concursado que fica seguro pro resto da vida. Tem a aposentadoria certa ali, entendeu? Sim, sim. Então, os nossos pais querem que a gente vá até onde é seguro para eles. Você ser empreendedor, você não tem segurança. Você acorda todos os dias desempregado, Basicamente. não E é? empregando gente, às E vezes, isso né? deixa eles de cabelo em pé, porque eles querem que a gente tenha uma vida segura, de tranquilidade, que a gente forme a nossa família e que a gente vive assim. E não é, a gente gosta de viver na adrenalina. Nossa, Então, que muitos pais eu ainda adoro. têm a gente como extensões deles, né? Até eles. Intenções deles. Porque às vezes eles não aceitam. Ah, mas eu sou médico, você tem que ser médico. E às É. vezes o filho não quer cursar medicina. Mas e aí, Ele quer ser músico. como é que se... Ou eu, inclusive, assim, só um parênteses, quando eu descobri a música em si e tudo mais, né, o que a música pode proporcionar, não só escutar música e tudo mais, Sim. eu falei pra família, eu falei assim, ó, eu vou fazer uma faculdade de música. E aí eu tomei então, primeiro você arruma um emprego, se Depois você vai forma, fazer- faz alguma coisa que vai te dar dinheiro, depois você pode fazer o que você quiser. Eu falei, mas por quê? Mas a resposta sempre foi essa. Tipo, Assim, eu não julgo. seja um advogado, depois você pode fazer música, pode fazer arte, pode fazer o que você quiser. Eu não Porque julgo a você tem um preocupação. emprego. Primeiro arruma um emprego que vai te dar dinheiro, depois você faz o que você quiser. Falei, ué, Eu não julgo a preocupação, mas eu acho que Não, eu essa concordo, limitação mas- é É. uma coisa cruel com a criança, com o ser humano, com o adulto. É uma coisa cruel com quem se sente limitado. É. Porque às vezes você não se vê trabalhando num escritório, você se vê criando alguma coisa. Aí alguém poda isso Algumas de você. pessoas falam assim pra mim, Nera, você tem que constelar meu filho. Quando a pessoa fala isso pra mim, na hora eu falo assim, não, eu gostaria de primeiro constelar você. geralmente o problema é quem tá pedindo. É, então. Entendeu? O seu filho é formado com informações que você passa pra ele. Ou que você permite que ele receba. Entendeu? Então, primeiro, eu gostaria de constelar você. Tem pais, às vezes, que colocam o filho de 7, 8 anos, 5 anos, 4 anos na terapia. Aí eu sempre pergunto, você também tá fazendo terapia? É. Não. Então, meu filho, não adianta. Você tem que ir pra terapia também. Porque teu filho vai voltar e em casa vai continuar do mesmo jeito. Quem tá fazendo a formação dele. Vai só são os confundir a cabeça da Só vai criança, né? confundir, Porque tem um entendeu? preparo lá e aí em casa a mesma É. coisa. Então, assim, eu acredito que mudar os nossos pais a gente não vai conseguir. Isso eu tenho Até porque certeza. é outra geração, é outra coisa. A gente tem que levar tudo no amor, tá? Porque eles eram primeiro do que a gente dentro da constelação. Eles têm ordem de prioridade dentro do nosso sistema. Eu posso não concordar com o que os meus pais querem ou pensam sobre mim, mas eu respeito a sua Sim. opinião. E agora eu já sou adulto, né? Eu já não moro mais com os meus pais. Então agora eu preciso trilhar o meu caminho. Você trilhando o seu caminho, mas com respeito a eles, eles vão continuar falando. Se você trocar de carro, se você comprar uma casa melhor, nossa, você vai dar conta de pagar? Adoro isso. Nossa, Você vai- essa é. Ô, primeiro veículo que eu chego assim, pô, minha vontade de ter uma moto. Mas vai comprar como? Com que É, dinheiro? Você não tem dinheiro. Eu falei, mas gente, eu vou comprar uma moto, não é agora, não é amanhã Eu que só eu tô vou com sair. vontade só, nossa. Sabe, os bagulho. Ah, porra, tô com vontade de comprar a casa. Mas você não tem dinheiro? Eu falei, mano, eu só falei que eu tô com vontade, não que eu vou comprar amanhã. Calma. É muito assim. Então, eles vão mudar? Não. Não, eu tenho certeza O que que não. vai mudar, Cruz, é a nossa condução de acordo com eles, entendeu? Porque senão você vive nessa guerra com eles o tempo todo. E, cara, é o perfil deles. Eles não vão te amar menos por conta disso. Entendeu? Entendi. Eles não te amam menos porque você tá indo contra o que eles estão falando. É só uma zona de segurança pra eles. Pra você não
não quebrar, pra você não ficar sem dinheiro, pra você não ir num caminho que eles não conhecem. Entendi. Você já é pai? Não. Você vai entender isso, Andrei, agora. Eu estou começando, às vezes, a entender algumas coisas. Né? Quando eu dou uma pensada, eu falo assim, nossa, mas faz sentido minha mãe e meu pai ter esse comportamento antes. Só que ao mesmo tempo eu já me moldo pra tentar não podar a aluna, né? Pra ser Por- diferente. Pra não Porque, cortar ó, os sonhos dela, pra deixar ela. Eu sempre que tive uma ideia muito grande quando eu fosse pai, que eu criar minha filha, né, dar um direcionamento, mas deixar ela aflorar nela o que ela mais tem vontade, pra ela não viver dentro de uma gaiola emocional e depois ter que se refazer totalmente e Ou se ser encontrar frustrada, né? tardiamente. Exatamente. Mas tudo bem. Mas agora, por isso que a gente não pode ficar na ideia dos nossos pais. Por isso que agora a gente é de outra geração, a gente tem outros conhecimentos, porque depois da gente vão vir outras gerações. Então, a piores geração ou melhores vão vir. vão Ponto. vir. Sim, É, sim. vai depender da gente, né? Do que você Exatamente. passar. Então, não é pra você fazer melhor do que os seus pais, mas eu tenho condições de fazer diferente do que ele me ensinou. Porque quando você fala que você vai fazer melhor do que seu pai, você já tá passando por cima, né? É, então, melhor. Ah, mas tem o uns duro casos que, falar- assim, Eu dependendo. falei do melhor? Não, eu só tô Não, falando. porque eu falei, se eu tivesse Não, falado não é melhor, eu falei, pô, é verdade, que escroto, né? mas Você fala assim, isso. mas Não, não é, você eu, não falou. eu acho que é escroto, mas tem situações, Não, assim, tem histórias que eu é que falo, usar a mano, palavra melhor é meio, não sei. Não é porque não existe melhor e pior. Melhor e pior pra quem? É, existem não tem um formas parâmetro, diferentes, né? Tipo, Porque assim, pra mim é melhor, pros nossos pais não é melhor. Então, dentro da PNL não existe o certo e errado. Existe o ponto de vista de cada um. Não existe o melhor e o pior. Existe o ponto de vista de cada um. Entendeu?